pessoal. Hoje é 11 do mês 11 do ano de 2018. O que existe de especial no dia 11 de novembro de 2018? É a comemoração do final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, vai até 1918. E essa Primeira Guerra termina às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 2018. Esse domingo, dia 11 de novembro de 2018, quase 70 chefes de Estado e governo reuniram-se em Paris para exatamente fazer uma solenidade marcando o final da Primeira Guerra Mundial. Paris é um local extremamente importante para a história da humanidade. E para a minha história pessoal também. Foi lá que eu fiz uma das maratonas. Em 2014, eu corri lá os 42 quilômetros, 195 metros. É exatamente essa medalha que eu estou aqui, a medalha da Maratona de Paris. E exatamente aonde eu dei a largada para correr a Maratona de Paris, foi aonde houve, por ser um local marco, foi aonde houve a reunião dos chefes de Estado e de governo para comemorar a assinatura do armistício entre a França e a Alemanha. Armistício esse assinado, sendo repetitivo, no dia 11 de novembro. É claro que nós aqui no Brasil estamos preocupados, evidentemente, com coisas do nosso cotidiano. A prova do Enem, hoje, domingo. O fato que houve em Niterói mais uma tragédia anunciada. Evidente que no nosso cotidiano não estamos raciocinando em Primeira Guerra. Não estamos raciocinando num fato que houve em novembro de 1918. É claro, vivemos o nosso cotidiano. Mas o nosso cotidiano ele é influenciado por fatos que houve no passado, como, por exemplo, a Primeira Guerra. E eu tento passar para você, em relação à Primeira Guerra, um conceito que os livros não trazem. Os livros dizem Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Os livros dizem Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Porém, eu vou tentar trazer um conceito novo, que é chamar de guerra de redivisão de mercados e colônias. Se nós venhamos a aprender que a guerra de 1914 a 1918 foi uma guerra de redivisão de mercados e colônias, nós avançamos bastante para entender a causa da Primeira Guerra, a causa principal. Da mesma forma, se nós dissermos que a Segunda Guerra Mundial é também uma guerra de redivisão de mercados e colônias,
nós já temos, eu diria, quase que 80% do caminho, eu diria, esclarecido, percorrido. Por que houve duas guerras? Essas guerras houve porque nações que tentaram redividir os mercados e as colônias, essas nações conflitaram com as nações que tinham mais mercados e mais colônias, que é o caso da França e da Inglaterra. Principalmente a Inglaterra era a nação que mais tinha colônias na Ásia e na África. Depois a França. A Inglaterra também era a nação que mais possuía mercados na Ásia, na África e na América Latina. Depois a França. Essas nações, elas foram as primeiras a realizarem a Revolução Industrial. A Inglaterra foi a primeira nação a fazer a Revolução Industrial Inglesa, em meados do século XVIII. Por isso a Inglaterra tem mais mercados consumidores, mais colônias. Em seguida a França. E outras nações chegaram mais tarde nesta corrida imperialista colonialista. As nações que chegaram mais tarde foram as nações que se industrializaram posteriormente. Isto é, a Alemanha, a Itália. Essas duas nações, a Alemanha e a Itália, elas industrializaram-se e essa industrialização gerou a unificação dessas nações. A Itália foi unificada por Camilo Benso, conde de Cavour, por Garibaldi. Quase que simultaneamente, a Alemanha foi unificada por Otto von Bismarck. E essas unificações da Itália e da Alemanha geraram nessas nações a necessidade de adquirirem mercados consumidores e colônias. Fizeram, inclusive, um congresso colonial em Berlim para, enfim, objetivarem a partilha da África, a dominação na Ásia, e isso ficou caracterizado que a Alemanha terá um número menor de colônias e um número menor de mercados consumidores. A mesma coisa a Itália. Menor em relação a quem? Em relação à Inglaterra, em relação à França. Por isso que vai haver a guerra 1914-1918. Essa guerra que termina, no caso, a primeira, em 11 de novembro de 1918, termina num vagão-restaurante de trem ao norte de Paris. Lá a Alemanha assinou o armistício, a suspensão da beligerância, e por isso que hoje quase 70 chefes de Estado e de governo estiveram em Paris numa solenidade extremamente emocionante, uma solenidade extremamente bonita, homenageando o fim da Primeira Guerra. E este fim da Primeira Guerra foi porque a Alemanha, que queria redividir os mercados e as colônias, perdeu. A Alemanha era aliada da Áustria-Hungria, foi também aliada da Itália. Elas formaram em 1914 a chamada Tríplice Aliança,
E essa tríplice aliança, liderada pela Alemanha, lutou contra a França, lutou contra a Inglaterra e lutou contra a Rússia. Essas últimas três nações, Inglaterra, França e Rússia, formaram a chamada Tríplice Entente. Essa Tríplice Entente vai conflitar-se com a Tríplice Aliança. Tirando esses nomes que são suportes fáticos, o centro da questão é este. Os alemães queriam mercados consumidores e colônias. E a maior parte desses mercados e dessas colônias estavam centralizados nas mãos da Inglaterra e da França. Por isso vai estourar a Primeira Guerra, com um incidente relativamente pequeno. Foi assassinado o arquiduque herdeiro do trono da Áustria, Francisco Ferdinando, na Bósnia-Herzegovina, por um estudante anarquista da organização Mão Negra, e é esse assassinato que, de importância pequena, acaba desaguando o estouro da Primeira Guerra. Essa Primeira Guerra, na verdade, é uma guerra, volto a repetir, de redivisão de mercados e colônias. E esta Primeira Guerra, que termina no armistício assinado em 11 de novembro de 1918, foi comemorado agora em 2018, 100 anos. E se você observar, por exemplo, a cerimônia de hoje, domingo, foi tocado o bolero de Ravel, que é extremamente importante para a cultura francesa. O presidente da França, no discurso que faz, ressalta, inclusive, que o importante é ser patriota. O patriotismo, no entender dele, é mais significativo do que o nacionalismo. Esse nacionalismo, que acaba gerando também essas guerras 14 e 18, esse nacionalismo está sendo visto agora pelo presidente da França, e vai começar o Fórum da Paz, agora em Paris, como sendo desnecessário. Ele deve ser substituído pelo patriotismo. Os patriotas, no entender do presidente da França, foram aqueles que geraram a vitória da França, a derrota da Alemanha. A Alemanha, posteriormente ao armistício, vai assinar um tratado extremamente humilhante em Versalhes. E esse tratado de Versalhes acaba sendo a semente da Segunda Guerra. O tratado de 1919 vai determinar, 20 anos depois, o estouro da Segunda Guerra de redivisão de mercados e colônias. Portanto, a Segunda Guerra, de 1939 a 1945, é uma sequência da primeira. E ambas estão no contexto do que se chama crise da sociedade liberal. A sociedade liberal está em crise por causa do mundo em guerras, por causa do entre-guerras, por causa dos fatos que esfacelam a democracia liberal.
avança o marxismo na Rússia, em outubro de 1917, avança o fascismo na Itália com Benito Mussolini, avança o nazismo na Alemanha com Adolfo Hitler, além disso, o salazarismo, o franquismo na Península Ibérica, mostra o avanço do totalitarismo. E este totalitarismo derruba a sociedade liberal. Então, é na crise da sociedade liberal que localizam-se as duas guerras de redivisão de mercados e colônias. É claro, eu estou concluindo aqui esse pequeno raciocínio histórico, tentando trazer para você algo que os livros não trazem. É pouco frequente você encontrar um livro dizendo que a Guerra 14-18 foi guerra de redivisão de mercados e colônias. É pouco frequente você encontrar no Google, se você pesquisar, que a Guerra 14-18 e a Guerra 39-45 foram guerras de redivisão. Eles chamam os livros, o Google, de guerra mundial. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E eu achei interessante trazer para você este rótulo relativamente novo, que é um rótulo que faz com que você conclua que o que houve foram nações que se industrializaram primeiro, e por isso tem mais mercados e mais colônias, entenda, Inglaterra e França, e nações que se industrializaram depois, entenda, no caso, a Alemanha e a Itália. E por isso essas nações vão se conflitar. É uma guerra, portanto, para disputar mercados consumidores e colônias. E é um fato extremamente positivo, que vale a pena ressaltar, e aí concluindo o raciocínio, que foi um encontro entre a primeira-ministra da Alemanha, a senhora Angela, com o presidente da Quinta República Francesa, o senhor Macron, reuniram-se, encontraram-se ao norte da França, agora, e foram para uma réplica de um vagão, de um trem, restaurante de um vagão, de um trem, e foi ali aonde eles reavivaram o local aonde o armistício foi assinado. Qual é o fato marcante deste encontro da Angela com o Macron? O fato marcante é que é quase impensável a França e a Alemanha estarem numa posição extremamente cordata. Esses dois líderes aprenderam com a história. Esses dois líderes refletem que o que os seus ancestrais fizeram trouxeram muitas dores. E essas dores não podem continuar. E por isso eles são harmônicos. A Angela Merkel e o Emmanuel Macron. Estou citando este fato como extremamente positivo para caracterizar que a história muda. E a história muda normalmente para melhor. Então a cerimônia que você viu hoje em Paris, eu diria, marca algo extremamente positivo no concerto das nações. Elas, as nações, estão tentando avançar sem conflito bélico.
mudando até conceito de nacionalismo para patriotismo. E no caso nosso do Brasil, para concluir, temos patriotas. Um grande patriota que eu sugiro que nós venhamos a estudar, só para fechar o nosso raciocínio, está nesse livro que eu mostro para você. É o livro do chanceler Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do governo Getúlio Vargas. E ele mudou o curso da história. Vale a pena saber sobre o Oswaldo Aranha. Vale a pena conhecer este diplomata como algo também brilhante, que é o embaixador Souza Dantas. Vale a pena nós tentarmos conhecer a história desses dois diplomatas. Como esses dois diplomatas foram muito significativos para o Brasil. Como eles são patriotas. Esses patriotas que nós temos de ter como ícone, como exemplo. Fechando o raciocínio, hoje ficamos felizes. E a nossa felicidade foi ver que houve uma solenidade linda em Paris. E este local, na minha microhistória, gera no meu dia a dia uma emoção muito grande, pois foi lá que em 2014 eu fiz mais uma maratona. E por isso eu faço este vídeo utilizando esta medalha e utilizando esta camisa, a camisa da Maratona de Paris. E é em Paris aonde a história da humanidade foi e é decidida. E ela é decidida pois há lideranças novas em Paris que têm conceitos novos e positivos. Então, felizmente, hoje, domingo, 11/11 de 2018, estamos marcando 100 anos do final da Primeira Guerra de Redivisão de Mercados e Colônias. Legal? Um abraço, até uma outra aula. Tchau, tchau.